Bem-vindos, então, ao Instituto Pretos Novos. Eu estou na casa do IPN, eu estou no cemitério dos Pretos Novos. Então, como a Jéssica comentou, eu sou da área de turismo e sou voluntário aqui no Instituto Pretos Novos. E a nossa ideia sempre é trazer não só os residentes, aqui do Rio de Janeiro, mas também os visitantes, ou, como a gente costuma dizer, os turistas, para conhecer a nossa instituição. Bom, pessoal, eu queria convidar a vocês a lerem essa frase e, de antemão, já entender o quanto essa frase tem de importante para a gente, aqui dentro do IPN e para a gente que convive ao redor do Cais do Valongo. É uma frase que, de início, vocês não conseguem perceber bem do que ela quer dizer, de que região do Cais ou de que região do Rio de Janeiro ela está sendo colocada. Mas, quando a gente chega no finalzinho da frase, vamos ler ela junto aí, pelo lado do fundo está tudo aberto, dividido do quintal de uma propriedade vizinha por uma cerca de esteiras. E pelos outros dois lados, comum e baixo muro de tijolos, e uma pequena cruz de paus toscos revolvida e juncada de ossos mal. Essa frase, então, para a gente, ela começa a tentar desmistificar o que é a nossa casa, o que é a nossa instituição. A nossa história começa em 1761, quando resolve-se transferir o antigo cais para o Cais do Valongo. E, a partir de então, a gente começa a ter, da região onde nós estamos hoje, o enterro dos Pretos Novos. Então, de 1769 até 1830, funcionou onde eu estou hoje, que infelizmente, por causa da conexão muito ruim nessa região, vocês não estão conseguindo visualizar, mas vou mostrar em fotos, o cemitério dos Pretos Novos. Durante 1769 a 1830, é onde eu estou, que foi sepultado, coloque aí aspas, o máximo que vocês puderem, os Pretos Novos que aqui chegaram no Rio de Janeiro. Primeiro vamos entender o seguinte: quem eram esses Pretos Novos? Os Pretos Novos, bem simples, de maneira muito direta, eram os escravos, eram os negros que chegaram no Rio de Janeiro, eram muitas vezes colocados em quarentena, não resistiam à viagem, e esses negros eram enterrados aonde eu estou, no cemitério dos Pretos Novos. É o primeiro cemitério dos Pretos Novos? Não, não é. O segundo cemitério dos Pretos Novos que a gente tem notícia aqui na cidade. O primeiro fica em frente à igreja de Santa Rita, na igreja matriz de Santa Rita, no Largo de Santa Rita. Tá? Esse cemitério dos Pretos Novos, então, ele funciona oficialmente até 1730, sendo que, de 1724 até 1730, ele começa a ter uma decadência nos seus enterros. Vou continuar chamando de enterro para a gente entender que se trata de um cemitério, ok? Mas a gente sabe bem que não era bem enterro que acontecia aqui no cemitério dos Pretos Novos. Bom, de 1730, quando oficialmente o cemitério dos Pretos Novos é fechado, é dado como encerrada a sua atividade, até mais ou menos janeiro de 1996, tentou-se fazer um apagamento histórico onde eu estou. Por que tentou-se fazer? Porque não se conseguiu. Porque em 1996, esse cemitério dos Pretos Novos, ele ressurge. E ele ressurge, gente, com muita força. Com muita força. Então, imagina, de 1730 até 1996, a região da Gamboa, que é onde eu estou, essa região, ela cresce mais, ela se desenvolve mais, ela ganha casarios mais próximos uns dos outros, E esse cemitério vai sendo literalmente apagado. Esse cemitério vai sendo esquecido, silenciado, E então, em 1996, foi descoberto o cemitério dos Pretos Novos.
foi fácil assim, as pessoas já tinham uma ideia que era aqui, mais ou menos, né? Sabia-se por escritos, desenhos, por mapas da região, até mesmo do Valongo, que o cemitério ficava nesta rua, onde nós estamos, hoje chamada Rua Pedro Ernesto, até então caminho da Gamboa, depois caminho do cemitério, mas não tinha exatamente a localização exata desse cemitério, né? Inclusive, depois da descoberta do nosso cemitério aqui, né, cemitério Pretos Novos, foi pego as cartas novamente para entender por que errou-se tanto na localização dele, né? E aí, gente, a nossa história começa por causa de um telhado. Eu costumo dizer o seguinte, eu costumo dizer que quando a história ela pulsa forte, né, fortemente, ela vai se mostrar de qualquer maneira. Imagina uma família normal, uma família tradicional, né, pai, mãe, filhos, né, tudo aquilo, imagina, estou falando de década de 90, tá, gente? Aquela família, e a família, então, compra uma residência aqui na Rua Pedro Ernesto. E casas muito antigas, né? A Rua Pedro Ernesto, na década de 90, era uma rua muito tumultuada, muito de passagem de veículos pesados, né? Ônibus, caminhões. Então, os telhados de todas as residências dessa rua, eles sempre muito irregulares, né? Então, em janeiro de 1996, essa família resolve fazer um concerto no telhado da sua residência, né? Bom, um telhado antigo, uma casa muito antiga, vamos fazer novas sapatas. Gente, no primeiro buraco escavado para a sapata, para colocar lá, né, uma nova viga, né, a família Guimarães dos Anjos, ela acha uma ossada. Não uma ossada comum. Mas vamos entender um pouquinho melhor isso, né? Como é que foi isso? Imagina que os pedreiros, quando começam a fazer esses buracos, eles relatam para a dona do imóvel, a dona Mercedes Guimarães dos Anjos, que, olha, dona Mercedes, a gente escavou lá, né, para começar as obras, e a gente tem a ideia de que os antigos moradores tinham muitos animais, né? Muitos animais, nós estamos achando muitos ossos. Mas são muitos mesmo, tá? Não é um ou outro, não. A dona Mercedes fica encucada com isso, né? Deve ser, né? Alguns animais mortos, né? E foram enterrados ali, mas ela fica com aquilo na cabeça. E ao chegar em casa para ver a obra, né? Para constatar a obra, ela começa a catucar esse buraco, né? Essa terra que foi remexida, né? E ao catucar, ela percebe que não eram ossos de animais, né? Eram ossos de gente. E ela pega um pauzinho, né? Ela vai catucando ali, ela acha uma arcada dentária, ela acha um osso de um fêmur, e ela vai achando, e ela comenta com esse pedreiro e fala assim, olha, isso aqui não são ossos de animais, não. Isso aqui é osso de gente, tá? E essas caixas que vocês estão vendo aí, isso foi tudo tirado diretamente ali, né, na mão, né, nesse cavucar, né, nessa primeira curiosidade que se teve de se descobrir o que eram essas ossadas, o que eram esses ossos. Ela muito assustada, claro, não só ela, como a família inteira, né, ninguém acha uma ossada debaixo da casa assim, de um dia para o outro. Ela liga para a Associação de Moradores, conversa com o presidente da associação e comunica, olha, eu estou achando aqui uns ossos aqui em casa, né, eu estou fazendo uma obra, explica e tal. E a associação, então, o presidente da associação vira para ela e fala, olha, Mercedes, eu acho que você achou o cemitério dos Pretos Novos, que estava perdida a localização há alguns séculos, né? E ela, não, mas aqui eu até sei que aqui era a rua do cemitério, a escola do cemitério dos ingleses. Ele, não. Aqui era a rua do cemitério por causa do cemitério dos Pretos Novos. E conta essa história anterior que eu contei para vocês, né? Que esses negros escravizados chegavam, desciam no cais do Valongo,
aqueles muito debilitados que não podiam ser colocados à venda diretamente, eram levados para o lazareto, infelizmente vinham a falecer, né? E eles eram enterrados, vou usar a expressão enterrados novamente, de uma certa maneira, nessa região chamada Cemitério dos Pretos Novos. Como o susto foi muito grande, né? Claro que se comunicou os órgãos competentes, prefeitura, né? O Instituto de Arqueologia do Brasil, que vieram imediatamente para fazer a coleta, né, dessa ossada, para fazer a pesquisa e começar a identificar, se possível, essa ossada. Muito que bem. Essa coleta ela começa em 1996, assim que é descoberto o cemitério dos Pretos Novos, e ela vai continuando, chega até o finalzinho de 96, tá? Em novembro mais ou menos de 96, já foi retirado bastante ossada dessa região e foi levada, tá, para ser estudada. De 96 até mais ou menos 99, 2000, ficou-se esperando um resultado se realmente aqui era o cemitério dos Pretos Novos. E aí eu pergunto para vocês, e essa obra que estava sendo feita do telhado, ela continuou? Não, ela teve que parar, né? Então essa obra foi paralisada, a família ficou no jargão que a gente usa hoje, né, em espera, em stand-by, para ver o que ia acontecer com toda essa ossada que foi encontrada aqui. Essa ossada, então, foi analisada pelo IAB, Instituto de Arqueologia do Brasil, e levou esse tempo aí para se realmente identificar que era aqui o cemitério dos Pretos Novos. Então, vocês imaginem, de 96 até mais ou menos 2001, essa história ficou muito no boca a boca, né? Muito no boca a boca. E aí, gente, não só ossadas foram encontradas, mas também foram encontrados peças de metal, peças de barro, né? Louças. E hoje a gente pode dizer isso com muita propriedade, né? Após muita pesquisa que foi realizada, que o cemitério dos Pretos Novos era visto não só como um cemitério para enterrar esses negros recém-chegados da África, novos por não terem sido usados, mas a população ao redor via esse local como um local de vazador de lixo doméstico, tá? E aí a gente começa a perceber que esses negros recém-chegados, eles não tiveram nenhum tipo de cerimônia, de ritual, né? Nenhum tipo de proteção do seu sagrado. Imagina, a gente está falando de negros que vieram com suas religiões, com suas culturas, né? E foram jogados. E eu digo jogados porque eles foram enterrados, como o professor Júlio mesmo fala, à flor da terra. Há relatos de viajantes da época que diz que encontrava cachorros ao redor do cemitério dos Pretos Novos com ossada na boca. Isso é muito forte, porque não houve respeito algum. E aí, gente, é um respeito dobrado, porque muitos já passaram aqui, eu estou acompanhando, né, o curso também com vocês lá desde o início da primeira aula, e vocês também já leram bastante sobre isso. Vamos imaginar o seguinte: a grande maioria dos negros que foram escravizados, chamados pretos novos, né, que não chegaram nem a ser escravizados, né, no sentido mesmo da labuta, né, eles foram apenas sequestrados e foram trazidos aqui para o nosso país, né, entraram pelo cais do Valongo. Eles vêm com sua religião, né, internamente, né? O termo religião é um termo muito forte, né? A união com o seu próprio sagrado, né? Ele veio com o seu sagrado. Mas, para entrar em território de colônia portuguesa, era necessário que eles fossem batizados no culto católico. E aí, gente, imagine o seguinte: no
enterro deles, ou no jogar dos corpos deles, aqui onde eu estou, eles não tiveram respeito nem com o sagrado deles, nem com o sagrado que impuseram a eles, né? Vai lembrar que todos eles ou foram batizados ainda no porto de partida, ou foram batizados na religião católica dentro das embarcações. O culto católico é muito conhecido, né? O culto do batismo e o culto do velório também. Então, eles não tiveram nenhum tipo de respeito com o culto afro interior deles, nem com o culto católico que eles acabaram de ter, né, há poucos meses atrás, né? Uma vez que essa viagem levava de 45 a 60 dias, se fosse da outra costa da África, até de 90 dias. Claro que eles chegavam aqui muito debilitados, né, muito desnutridos, e como eles eram tidos como uma mercadoria, eu vou usar esse termo, tá, gente? Vocês me deem licença de usar esse termo aqui. Então, essa mercadoria, quando chegava avariada, essa mercadoria era levada para o lazareto. Essa mercadoria precisava comer melhor, precisava se alimentar, porque ela tinha que ser vendida, né? Esse produto, ele não podia ficar muito tempo ali, porque perdia-se o financeiro, né? E a gente sabe bem que a ideia da escravidão era exatamente essa, né? Lucro, sempre visar o lucro. Então, gente, esse negro escravizado, quando ele não conseguia se salvar, se é bem salvar o termo, né? Porque salvar de quê se ele estava escravizado, né? Esse negro morria. E ele era trazido aqui, gente, para onde eu estou. E ele era jogado aqui. Jogado com um punhado de terra em cima e sem respeito algum. Vocês imaginam que para a gente que está aqui, essa é uma história muito forte. Essa é uma história que não pode ser esquecida jamais. Jamais. Como a Jéssica bem comentou, eu sou turismólogo voluntário aqui da casa, e sou guia de turismo. Quando eu trago turistas aqui no cemitério dos Pretos Novos, essa história é contada. E muitas vezes esses turistas vêm comigo já fazendo um circuito de herança africana, né, como alguns já conhecem, como alguns já devem ter ouvido falar, e a história do cais do Valongo. E mesmo assim, você ainda percebe que existe uma dúvida no olhar deles, né? Existe aquela dúvida assim, será que realmente existiu isso, né? Será que esse cara não está contando uma história, né? Está romantizando a história? E quando a gente chega aqui, que a gente mostra o horror que foi isso, né? Essa falta de tudo, né? Essa falta de memória, essa falta de tudo, a gente percebe no olhar deles que algo mudou, a visão deles mudou, né? Eles ficam impactados. Bom, então, como eu comentei com vocês, de 96 a 2001, mais ou menos, ficou muito no boca a boca, né? Olha, descobriu ali, né, umas ossadas, né? Que pode ser de pretos novos, ninguém nem falava muito de pretos novos, imagina a década de 90, início dos anos 2000, né? E aí é o seguinte, como ninguém se mexia no sentido de autoridades públicas, né? O que a gente vai fazer, né? E a casa parada, tá, gente? O telhado tá lá paradinho, tá? Resolveu-se, então, uma data simbólica, né? 13 de maio de 2005, a criação do Instituto de Pesquisa em Memória Pretos Novos. E eu vou ler um pouco a missão que nós temos com vocês para entender melhor isso, né? Com a missão de pesquisar, estudar, investigar e preservar o patrimônio material e imaterial africano e afro-brasileiro, cuja conservação e proteção seja de interesse público, com ênfase ao sítio histórico e arqueológico do Cemitério dos Pretos Novos, sobretudo
com a finalidade de valorizar a memória e identidade cultural brasileira em diáspora. Muito que bem. Então, de 96 a 2005, a gente só tem a ideia do cemitério dos Pretos Novos, né? E aí, em 2005, acabamos de completar agora, 13 de maio de 2020, 15 anos de Instituto de IPN, foi criado, então, o Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos. Com o intuito, gente, de não se deixar esquecer dessa história que eu comecei a contar para vocês. Essa história, ela não pode ser esquecida. Essa história precisa ser contada o tempo inteiro. Claro que o turista que vem ao Rio de Janeiro, principalmente o turista estrangeiro, muitas das vezes, se ele não é ligado à cultura, à arte, né, ele vem para a praia, ele vem conhecer, né, as belezas naturais da nossa cidade, que realmente é belíssima, né? Mas isso está mudando. O turismo cultural está crescendo. E aí a gente já pega turistas ligando dos hotéis da Zona Sul do Rio de Janeiro, aqui para o IPN, perguntando assim, como que eu faço para chegar aí? Olha que ótimo. Eles começam a perceber que o Rio, ele é mais do que praia, ele é mais do que natureza. Ele tem uma história muito forte que precisa ser contada o tempo inteiro. E aí, gente, ao longo dos anos, a gente, claro, foi entendendo melhor o cemitério dos Pretos Novos, fomos agregando pesquisadores, né, de todas as áreas, história, geografia, sociologia, arqueologia, agora mais recentemente o turismo, porque a gente precisa colocar isso cada vez mais forte. E o Circuito de Herança Africana, ele veio para consolidar a nossa existência aqui, né, quanto cemitério dos Pretos Novos. E ao longo do tempo, muita coisa aconteceu. Ao longo do tempo, então, a gente começa a fazer pesquisas mais aprofundadas, né? A gente começa a querer entender quem eram esses Pretos Novos, né? Se tinha como entender, na verdade, quem eles eram, né? Quais as idades, sexo masculino, sexo feminino, né? E aí a gente tem registros de que onde nós estamos foi alguns pesquisadores divergem um pouco disso, né? Mas a gente tem a ideia de que nós estamos enterrados aqui de 6 mil a 30 mil corpos. Bem, dava a todo mundo, cabia todos os corpos, um pedaço de terra como esse? Não, gente, não cabia. Então, com essas pesquisas que começam a ser realizadas, com esses achados arqueológicos, começa a se perceber que esses corpos eram jogados de qualquer maneira, que esses corpos, quando chegavam a um determinado momento, né, um monte de corpos, esse corpo era queimado. Por isso a gente começa a achar ossos, além de quebrados, queimados. Queimava, baixava o monte, jogava mais corpos. Queimava de novo, baixava e jogava mais corpos. Só a igreja de Santa Rita, que era a detentora, né, do livro de registro desses corpos enterrados aqui, num livro a gente tem 6 mil corpos enterrados. 6 mil pessoas que vieram sequestradas para cá. Bem, nessa primeira foto vocês têm uma sondagem arqueológica, né? A segunda foto já abaixo é o professor Reinaldo, arqueólogo da casa, fazendo uma sondagem arqueológica para se entender e delimitar esse cemitério, para ver de que ponto ele ia, até que ponto, se realmente bate com os registros encontrados, tá? E aí vocês devem lembrar que eu comentei, né, que levou muito tempo para a gente abrir o Instituto, né, porque, imagina, não tinha parceria, não tinha
financeiro para isso, né? Como é que a gente abria esse instituto assim, né? E muitas dessas sondagens, gente, que foram feitas por voluntários da casa, tá? Arqueólogos voluntários da casa, tá? E aproveitando também aberturas na rua Pedro Ernesto. Essa abertura que vocês estão vendo aí de frente para o Instituto foi quando resolveu-se fazer o VLT, que passa aqui na nossa porta, vocês devem ouvir ao fundo, às vezes, uma sinetazinha tocando, né? É o sininho do VLT, tá? Então, precisou-se refazer essa rede de drenagem aqui da rua Pedro Ernesto. E aí, gente, estava nós lá com a equipe de arqueologia para entender até onde ia esse cemitério. E assim a gente começa a utilizar, né, dessas aberturas do espaço público, né, para ver até o tamanho que realmente foi esse cemitério dos Pretos Novos. Bom, aí mostra claramente, né, a obra do Porto Maravilha, em 2014. E aí, em 2014, a gente... É o seguinte, bom, até agora, nós não encontramos ainda um esqueleto inteiro, né? Vou usar essa expressão com vocês, tá? Um esqueleto inteiro, tá? A gente só encontrou pedaços, né? Pedaços de ossos, feito de lixo, né? Como eu comentei com vocês, a população ao redor não via o cemitério dos Pretos Novos como Campo Santo, que o é, né? Todo cemitério é um campo santo. E aí, gente, a gente precisava meio que entender, será que a gente vai encontrar um esqueleto inteiro, né? Como é que vai funcionar, né? Isso. E começa a fazer uma nova sondagem no terreno de 2014 até 2017. E aí, gente, em 2017, nós encontramos um esqueleto inteiro. 2017 para a gente, ele se torna mais um marco, né? 96 foi a redescoberta do cemitério dos Pretos Novos. Em 2005, nós inauguramos o Instituto de Pesquisa Pretos Novos, o IPN. E em 2017, nós achamos um esqueleto humano inteiro, gente, do sexo feminino, que carinhosamente recebeu o nome de Baquita. Vamos entender o seguinte, tá? A gente não tem como saber quem eram essas pessoas que foram enterradas aqui, né? Quais nomes foram dados a elas, né? Quem eram essas pessoas? Mas nós sabemos que todos eram pretos novos. E foi mais interessante ainda descobrir um esqueleto humano do sexo feminino, porque há relatos, inclusive nesse livro, Sepultamento da Santa Rita, que em torno de 73% das pessoas enterradas aqui no cemitério dos Pretos Novos eram homens. E foi encontrado justamente inteiro o corpo de uma negra do sexo feminino. A equipe de arqueologia deu o nome de Baquita. Baquita, num dos idiomas falados em África, né, ela quer dizer bem-aventurada. E Baquita é o nome da santa Josefina Baquita. Josefina Baquita foi a primeira santa católica canonizada africana, tá? Tem o nome de Josefina Baquita. E a gente deu, então, a equipe de arqueologia deu o nome de Baquita. Talvez vocês possam me questionar, né? Pô, mas tem que mostrar, né? Que mostrar mesmo a ossada, tem que mostrar mesmo ela. Sim, gente, tem que mostrar. Tem que mostrar, porque eu ainda trago turistas aqui, eu ainda trago moradores do Rio de Janeiro aqui, que falam, esse negacionismo que a gente está tendo hoje em dia, né? Vocês me perdoem até eu falar dessa maneira, que falam que isso não existiu, né? Que fala que é besteira você ter a redescoberta do cais do Valongo, é besteira tudo isso, né? Então aqui a gente está mostrando que não é besteira, que isso é a nossa história, essa é a nossa realidade. Nós não podemos mudar o que passou, mas a gente precisa
e deve conservar o cemitério dos Pretos Novos, assim como o Cais do Valongo e todo o circuito de herança africana, para consolidar o espaço e falar: aqui tudo começou. Para alguns, gente, que foram sequestrados, como a Baquita, começou em África e terminou aqui, no cemitério dos Pretos Novos. Infelizmente, a gente não tem como descobrir exatamente de onde ela veio, de onde ela foi sequestrada, né? Exatamente familiares, nada disso. Mas ela está aqui como algo forte, porque é um visual muito forte. Não sei se todos já tiveram oportunidade de estar aqui no Cemitério dos Pretos Novos, mas ao chegar aqui e dar de cara com a Baquita, dar de cara com essa realidade, dar de cara com essa monstruosidade que foi feita, é para chocar mesmo. É para falar assim: olha, tá aqui, ó. Vocês estão entendendo agora? Porque não é mimimi. Porque a gente não pode ficar de nhenhenhé com nada. É por isso. Isso não pode se repetir de maneira nenhuma. Bom, a foto abaixo é da nossa arqueóloga. Desculpa, eu não vou lembrar o nome dela agora, que está fazendo aí a sondagem do terreno, né, limpando, né, a ossada de Baquita. Mas vamos pegar a parte maior da foto, tá, onde dá para ver claramente. Baquita não está só. Vocês percebam que a parte baixa, onde está exatamente no ombro dela, o que seria o ombro dela, né, tem mais um crânio, tá? Baquita está em volta de 3 indivíduos, tá? Baquita está conservada hoje em dia, né? Foi passado um produto químico para conservá-la, né? Ela não está só ali, como eu comentei, né? Olha o jeito que ela caiu, ela ficou, né? Claro, foi revolta, a terra foi revolta e tudo mais, então já tinha alguma ossada embaixo, ganhou-se mais uma ossada em cima, e, gente, é uma mercadoria, isso foi sempre jogado ali. Aí eu pergunto para vocês, né? A gente recebe muita escola aqui, né? O que é maravilhoso, né? Vou contar um pouquinho mais para frente disso, né? Mas quando a gente questiona alguns alunos, né? Falam assim: e aí, já tinham ouvido falar do cemitério dos Pretos Novos, né? Alguns, gente, nunca tinham entrado nem no cemitério, só para vocês terem uma ideia. Quanto mais um cemitério voltado para negros que foram escravizados, tá? E eles olham para a gente e falam: não, nunca vi um cemitério. Obrigado aí quem marcou. Nunca vi o cemitério. Aí falam assim, né? Tio, isso é gente? Gente, olha essa pergunta. Isso é gente? Eu entendo que é uma pergunta, né, de duas faces, porque é uma criança, né, que está perguntando, né, e tal, mas é gente. É muito gente, é tão gente quanto a gente que está aqui falando com vocês. Choca. Eu tenho professores que chegam aqui e falam assim: pô, Rafael, não deu tempo de eu comentar com eles, mas eu vou ser muito sincero para você, eu não tinha nem o que falar para eles. Sabe por quê, gente? Alguém já viu alguma foto parecida com essa em livros de escola, mostrando o horror que foi isso? Não. Vocês têm ideia de que tem gente que chega aqui e fala assim: nossa, eu sempre passei aqui na frente, sempre achei interessante esse nome, Cemitério dos Pretos Novos. Mas é um cemitério mesmo? É para enterrar gente ou para enterrar bicho? Aí você fala assim: é para enterrar mercadoria, porque eles eram considerados mercadoria. É forte isso, né? É muito forte. Mas é necessário, gente. É muito necessário. E aí, chegamos então em 2020. Esse cemitério dos Pretos Novos, gente, não é só, quer dizer, não é nem até errada essa expressão, me perdoem, mas é mais, né?
além de falar de toda essa memória dos pretos novos, que não é contada nas escolas, tá? Por algum motivo, né? E eu não vou entrar nesse detalhe hoje, né? A gente está aqui no sentido de resistir, né? 2020, estamos passando no nosso momento atual, né? Na maior pandemia da história, e a gente está aqui, ó. A gente resiste. Nós estamos aqui. Com a descoberta do cais do Valongo, claro que movimentou muito mais o cemitério dos Pretos Novos. Imagina, nós estamos aqui desde 96, né, nessa redescoberta, né, do cemitério, nessa luta de não apagamento desse cemitério, porque, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Tentativas sempre existiram, tá? Sempre vem alguém aqui e fala assim, mas para quê? Joga uma terra em cima. Ninguém vai nem lembrar disso. É isso que eles querem, né? Mas é isso que a gente está aqui exatamente para isso, para não deixar, tá? E então, a gente está aqui para mostrar o tempo todo o cemitério dos Pretos Novos e dizer para vocês que nós estamos abertos, sim, exatamente para fincar cada vez mais o nosso espaço. Então, hoje, nossa estrutura é dividida desta maneira. Nós temos o Memorial dos Pretos Novos, né, que é uma exposição fixa, contando essa história que eu venho contando para vocês desde o início da nossa transmissão, tá? Nós temos o acervo arqueológico dos Pretos Novos, como a Baquita, que eu mostrei para vocês, com mais uma janela arqueológica. Nós temos a Biblioteca dos Pretos Novos, que é totalmente voltada no sentido afro, tá? Então, nós temos mais de 1000 volumes, tá, sobre referência afro. A mais recente, a segunda mais recente, né, que é a Galeria Pretos Novos de Arte Contemporânea, porque nós não podemos falar só do passado que teve aqui, né, que ele vai ser lembrado o tempo todo, mas nós temos que ter visão de futuro. E o Auditório Pretos Novos, que é o mais recente de todos, que a gente inaugurou e já teve que fechar logo por causa da pandemia. Bom, essa é a cara do nosso instituto, tá? Então a gente fica aqui na rua Pedro Ernesto 3234, na Gamboa, aqui no Rio de Janeiro. Quem é do Rio e nunca passou por aqui, a gente tá... Olha a referência que eu vou pegar para vocês, né? A gente está muito próximo do cais do Valongo, não tem referência melhor do que essa. A gente está a menos de 1 quilômetro do cais do Valongo, tá? Então, nos 850, 900 metros. E a gente está, gente... É novo, né? É recente, mas todo mundo conhece, não tem como não dizer, né? Do Aquarrio, né? O Aquário do Rio, né? Está aqui pertinho da gente, a gente está a 500 metros, até menos do Aquarrio. Mas peguem a referência pelo cais do Valongo, tá, gente? Que aqui a ideia é essa, tá? Então, à direita da imagem de vocês é a galeria, agora a Galeria Pretos Novos, né? De arte contemporânea. E à esquerda de vocês é o nosso memorial e o Museu Pretos Novos. Vocês percebam do lado esquerdo que nós temos uma parede, né, com alguns nomes escritos nessa parede, né? Esses nomes, gente, são os nomes que nós encontramos no livro de registro dos Pretos Novos que foram enterrados aqui no cemitério dos Pretos Novos, tá? Então esse livro de registro, esses nomes, né, eles eram aportuguesados, né? Então você vai encontrar, né, o nome que foi dado em português, normalmente, né, como o nome em português é um nome de santo, né, ou José, ou João, ou Manuel, ou Joaquim, ou Maria, né, e o sobrenome, ou é a origem desse negro que foi escravizado, ou já o dono desse escravo. Vocês bem sabem que muitas vezes os negros que foram sequestrados em África, eles já vinham por encomenda, né? Então, aquele senhor já encomendava aquela quantidade X de escravos. Então, no batismo já se dava o nome do seu senhor, né? Na mercadoria. Né? É assim que eles eram tratados o tempo todo. Né? Então, a gente tem esses nomes, aí a gente tem certeza, né? A gente com exatidão, que esses nomes que estão no nosso memorial dos Pretos Novos é exatamente os nomes que estão no livro de registro
da igreja de Santa Rita, que era ela a responsável. Olha que linda a casa cheia, gente. Essa casa cheia tão bonita, eu estou aqui sozinho, mas essa é a casa cheia. Olha, o VLT agora passa bem na nossa porta, gente, não tem como errar, tá? A gente está do ladinho da Praça da Harmonia, na Estação Harmonia, tá? Essa casa cheia é a melhor coisa do mundo, porque a gente percebe o tempo todo que essa história está sendo contada e recontada, contada e recontada. E o melhor é que o pessoal vem aqui e leva a história para casa, né? O pessoal vem aqui e debate, e discute, e conversa, e quer saber, e quer entender. Isso é maravilhoso, gente. Agora a gente vai ver exatamente o memorial, com os nomes que eu comentei para vocês. A minha live seria desse local, gente, só que, infelizmente, a internet hoje deu chabu e não deu, tá? Então, o memorial, né, dos Pretos Novos, com a janela arqueológica, essa janela que está aí bem na frente mesmo, né? É a janela onde mostra a Baquita, tá, gente? E os nomes ao fundo, as visitas que acontecem, né, nesse memorial, e a janela arqueológica que mostra a Baquita. Pessoal, olha como está fundo, né? Essa janela arqueológica onde está a Baquita, que está à direita de vocês, olha como a escavação ela teve que ter ido até mesmo, né, bem mais fundo para descobrir. Então, a gente também não pode dizer se porque a Baquita foi uma das primeiras a serem enterradas, porque está mais embaixo, né? Ou porque está mais em cima, porque como eu comentei lá atrás, gente, essa terra foi revolta, né? Essa terra era o tempo todo sendo revolvida, né? Revolvida, queimada, e joga mais, e joga lixo. Joga tudo, gente. Joga tudo, tá? Olha que lindo, gente, os alunos. Alunos de escola pública, nós temos um programa dentro aqui do IPN, que escola pública a gente faz uma visitação do Circuito de Herança Africana, né, que a gente chama de CHA, Circuito Histórico de Herança Africana, percorre a Pedra do Sal, Cais do Valongo, antigo Largo do Depósito, né? E essa aglomeração é maravilhosa, porque esses alunos sentam, a gente conversa, a gente coloca para eles o que realmente aconteceu, né? A ideia desse apagamento, né? Por que tentar apagar, né? E aí, alguns sempre perguntam assim, Rafael, mas ninguém ajuda, né? Como é que é isso, né? Gente, é muito difícil, né? Porque imagina você ter a sua marca vinculada ao cemitério dos Pretos Novos, né? A ideia aqui tem que ser a ideia cultural, né? É a ideia da resistência, né? Então a gente vai sobrevivendo, a gente vai lutando, a gente está aqui o tempo todo com voluntários, como eu sou mais um voluntário da casa, né? O tempo todo aqui para, a gente está aqui resistindo, né? Essa segunda foto mais embaixo, né? É a sala de exibição do filme que a gente passa. A gente passa um filme contando uma história rápida do cemitério dos Pretos Novos, né? Até porque esses alunos, a gente pede que eles já venham preparados das escolas. Aí eu pergunto, eles vêm preparados? Quase nunca. Eu também entendo por quê. Muitos professores de história, gente, não se sentem confortável em falar dessa história, infelizmente. Tá? Talvez por não estar no livro didático, alguns até chegam para mim e me confessam, olha, Rafael, eu não quis entrar nesse detalhe, eu acho que seria melhor contar aqui, e assim a gente vai levando, a gente vai mostrando. Mas nós também temos uma parte muito forte da nossa casa agora, que é a Galeria de Arte Pretos Novos. Essa galeria é voltada para a arte contemporânea, tá? Ela fica bem do ladinho, como eu mostrei na foto anterior, tá? O Memorial dos Pretos Novos, e ela recebe muita gente. E é nesse espaço, tá? Que a gente senta, que a gente conversa, que a gente debate, que a gente traz temas cada vez mais atuais, né? Sempre na memória os Pretos Novos, tá, gente? O espaço desse mesão, né? Inclusive é onde eu estou agora, esse mesão que a gente também faz as nossas reuniões. E a outra foto, que é uma sala, né? É o nosso auditório, que é o mais novo espaço aqui do IPN. Bom, é nesse auditório
que a gente vai fazer os nossos cursos, né? Nós já somos reconhecidos pelos nossos cursos, né? E a gente tem alguns projetos, vários projetos, que já estão em andamento e desses projetos que bancam parte da nossa estrutura. E aí, em 2020, o que nós temos a oferecer sempre aqui, né? Nós temos o nosso programa de pós-graduação, tá? Que já está consolidado na casa. É um programa que para a gente é muito importante por dois motivos. Primeiro, que é uma realização nossa em parceria com algumas faculdades particulares do país, né? E segundo, que mantém a casa aberta, tá, gente? Bem claro para vocês. Ajuda a nos manter abertos, tá? Esse programa, né, por causa dessa pandemia, por causa de tudo isso, né, ele já vem aí para o próximo ano com uma parte online, então isso já é bastante legal, porque ele era realizado só presencialmente, né? E agora ele já tá sendo pensado, já está pensado, já está no forno, tá? Para sair o programa da pós-graduação online. Fora isso, a gente tem as visitas do Circuito Histórico e Arqueológico na Pequena África, né? Passando por todo o circuito e terminando aqui no Cemitério dos Pretos Novos. A nossa casa hoje, ela está aberta, hoje, tá, gente? Vocês precisam agendar no site do IPN, vocês têm uma taxa de entrada, tá? Para conhecer o Cemitério dos Pretos Novos, e a gente vai aqui resistindo. Fiquem sempre ligados nas nossas redes sociais, porque a gente vai ter muita novidade para esse finalzinho do ano, início do próximo ano que está chegando. Bom, nós começamos a nossa apresentação, né? A gente começou com essa frase. E eu preciso voltar nessa frase para que a gente entenda que esse local existe ainda. Esse local está aqui. Esse local está aqui. Esse local está aberto. Esse é um local de resistência. Esse é um local que não conseguiram apagar, não conseguiram silenciar e não vão conseguir. Sinto informar quem queira. Nós estamos aqui o tempo inteiro para mostrar que toda essa desgraça que aconteceu foi verdade. A gente pode provar isso agora. E é o que eu sempre falo. Esse tripé que foi criado, né? Casa do Valongo, Cemitério dos Pretos Novos e Pedra do Sal. Então, esse tripé, ele é funcional e a gente precisa colocar isso cada vez mais para frente.